questão do parto domiciliar versus o parto no hospital. É claro que a gente vai crescer a bancada aqui para essa conversa com os nossos especialistas de hoje. Então, a gente tem aqui o obstetra Paulo Novak, que é especializado em medicina fetal e é contra o parto domiciliar. Bom dia, doutor. Bom dia. E também aqui com a gente, com um outro ponto de vista, a gente tem a doula Natália Zizas, que aconselha mulheres a fazer o parto domiciliar. Bom dia, Natália. Bom dia para os ouvintes. Natália, é bom esclarecer que eu acho que tem uma dúvida que permeia a questão do parto humanizado e o parto domiciliar, que são coisas completamente diferentes. Você pode explicar um pouquinho pra gente, Natália? Posso sim. Na verdade, o parto humanizado, ele é um pouco do parto domiciliar. O que a maior diferença entre os dois é que o parto domiciliar ele é fora do ambiente do hospital, né? Basicamente, o parto humanizado hoje ele é feito por uma equipe especializada que vai respeitar o protagonismo da mulher, vai respeitar a posição que ela se achar melhor. É uma equipe maior, né? Ela vai dar uma assistência, claro, para esse parto, mas a mulher ela está centrada nesse processo que é o parto, né? Durante todas aquelas horas. A doula, nesse processo, nessa equipe, ela acompanha a parturiente durante toda a gestação. É o que a gente indica, porque há um envolvimento psicológico, emocional, né, corporal dentro disso tudo, do trabalho que é feito. E dentro do parto domiciliar, você tem essas mesmas ações, mas fora do hospital. O que é importante a gente ressaltar também é que os partos domiciliares são indicados em gestações comuns, sem incidências, né? Sem identificações de alguns problemas, e aí o que seria a parte mais natural do parto poderia acontecer em casa, sem maiores equívocos, sem maiores preocupações. Mas, de qualquer maneira, o parto humanizado e o parto domiciliar, né, muda o local, mas o processo de acompanhamento, de trazer essa criança para a vida, né, e de acompanhar essa mãe, permitir que ela tenha esse processo de uma maneira mais autêntica, com dignidade e respeito, é a premissa do parto humanizado. Doutor, eu queria que você comentasse com a gente primeiro essa possibilidade do parto humanizado acontecer dentro do hospital e depois essa questão, por exemplo, na França. A gente tem uma política de saúde pública onde as parteiras são apoiadas pelo governo. Já no Brasil, o parto domiciliar não é aconselhado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu queria que você explicasse essa possibilidade do parto humanizado e como aqui o parto domiciliar não é recomendado. Perfeito, né? Então, eu acho que tem uma palavra do parto humanizado que a Natália trouxe aqui, que é muito importante, que é o respeito pelo casal, né? E pelo aquele momento que eles vão vivenciar. Existia um movimento anterior que tinha muito a tendência a medicalizar uma coisa que nem sempre precisa ser medicalizada. Obviamente eu tenho, e a Natália colocou muito bem, gravidezes sem complicação, gravidezes que podem ser conduzidas para o domicílio. Uma gravidez normal, uma gravidez que não tem complicações, a gente tem que segurar um pouquinho o número de intervenções feitas. E esse movimento do parto domiciliar, ele é muito bem intencionado, né? Por quê? Porque o nosso país formou uma cultura muito oposta a isso. O nosso país virou campeão de cesáreas no mundo. Então, o movimento de contraponto, ele é muito interessante. Ao mesmo tempo, se eu tenho uma estrutura voltada para o parto domiciliar, isso me permite pensar em parto domiciliar de uma forma mais segura. E aí a gente tem que pensar primeiro no Brasil como um país muito heterogêneo em relação ao atendimento de saúde, mas se a gente quiser fazer o microcosmo São Paulo, então vamos pensar em São Paulo. A gente tem complicação de deslocamento, a gente tem complicação de vaga hospitalar. Quer dizer, quando eu tenho uma paciente na França que está com parto domiciliar, eu tenho a enfermeira da equipe em contato com o hospital. Se acontecer uma remoção hospitalar, o hospital sabe o que está acontecendo ao paciente que vai receber tudo que está em volta e para ter essa infraestrutura. Então, eu entendo o valor do parto domiciliar e ele é uma realidade importante desde que exista uma estrutura por trás para que isso aconteça. E qual é essa estrutura necessária, doutor? Só para a gente compreender que talvez não seja algo tão simples. Isso. Então, vamos lá. Com certeza não é algo tão simples, porque a gente vê, às vezes, gestante indo de hospital em hospital, em trabalho de parto, procurando vaga e assim por diante. Então, e eu tenho 3 serviços muito diferentes. Eu tenho a realidade pública, eu tenho a realidade privada de convênio, eu tenho a realidade privada particular ou que seja um atendimento elitizado, completo, né? E aí entra até uma coisa que a Natália falou. É uma equipe grande e é uma equipe que hoje, se a pessoa quiser ter uma equipe hospitalar completa de parto humanizado, que a gente vai pensar em mais ou menos 6 profissionais,
eu vou ter a doula, que tem um papel essencial, eu vou ter a enfermeira obstétrica, ou obstetriz, ou parteira, como seja o nome, que é a pessoa também técnica que vai estar envolvido com isso. Eu vou ter o obstetra responsável, provavelmente um auxiliar, um outro obstetra, dependendo da necessidade ou não de anestesista, e uma neonatologista. Quer dizer, eu estou falando de 6 profissionais capacitados, experientes, para atender uma paciente. Então, existe um impacto de custo muito grande. Então, nesse momento, o parto humanizado em São Paulo, ele ainda tem um viés econômico. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa que veio aí nas minhas leituras, que é que não há uma permissão para que médicos participem do parto humanizado domiciliar. É verdade. Exatamente, isso? Né? Então, qual é a intenção de proibir que o médico faça esse acompanhamento dentro desse parto? A visão do Conselho Federal de Medicina é que, nesse momento, a gente não tem como fazer um parto seguro, que a gente tem evidências científicas suficientes para acreditar que o risco neonatal aumentado não justifica um atendimento domiciliar. Eu acho que é interessante a gente ver aqui o depoimento da Juliana Cesso, que é fundadora da Livremente Kids, uma marca de roupas infantis sem gênero e que pariu em casa. Então, acho que é interessante a gente capturar o depoimento dessa mulher que fez essa opção. Vamos conferir. Juliana, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu parto. Eu tive um parto domiciliar, natural, e foi uma experiência transformadora, foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que num país como o nosso, campeão de cesarianas no mundo, quando você opta por um parto normal, chega a ser um ato de coragem. Eu fui muito criticada, fui muito desencorajada por médicos, por pessoas próximas, que diziam que eu não era capaz de parir. Então, eu tenho muito orgulho de ter persistido nessa decisão. Eu tive uma equipe de profissionais, de obstetrizes, que fez toda a diferença, muito responsável. Eu tive uma doula maravilhosa. Eu tive muita autonomia no meu parto, que também fez toda a diferença. E eu tenho muito orgulho também de ter proporcionado para o meu filho um nascimento num ambiente acolhedor, com respeito, de ter poupado ele de intervenções desnecessárias. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é que o parto é fisiológico, é natural e que, com respeito ao nosso corpo, com responsabilidade ao nosso corpo, a gente pode sim parir, porque é uma experiência única e é muito lindo. Bom, acho que a Natália pode complementar um pouco dessa mulher que tem vontade de ter esse parto, quais são as motivações, qual é o ganho, mas acho que o doutor também pode se opor ali, porque eu sei, por exemplo, de histórias que não deram certo. E que acabaram, por exemplo, não só com a perda do bebê, mas até com o término do relacionamento, porque realmente é algo que eu imagino que seja quase impossível de superar. Então, vamos dividir aí. Conta, Natália. O meu relato é bastante parecido com o dela. A diferença é que eu tive, no primeiro momento, um parto hospitalar e hoje eu optaria pelo parto domiciliar. A gente estava falando de duas coisas que precisam ser retratadas, que uma coisa é o acesso ao parto humanizado. O acesso a parir de maneira normal ou de maneira natural, sem intervenções, que acesso que essa mulher tem hoje, o acesso à informação e o acesso financeiro, que são coisas que distanciam a mulher desse sonho. A sociedade é um outro fator, como ela falou, desencoraja. A classe médica é outro fator também, porque hoje são usadas justificativas como o cordão enrolado no pescoço por uma justificativa de cesariana, e isso não existe. Isso não é uma literatura atual, o doutor pode dizer. Há muitos anos já não se aplica esse tipo, isso é uma desculpa da classe médica. E, infelizmente, isso é adotado corriqueiramente nos hospitais, nas consultas. Então, o acesso dificulta também a gente conseguir conquistar esse parto. A informação hoje, ela existe de diversas formas. O SUS, por exemplo, com todos os problemas que tem, mas ainda é um sistema de saúde que tenta, de diversas maneiras, acolher de uma maneira melhor essa mulher. Existem as intervenções necessárias? Sim. Existe a proibição de um acompanhante, muitas vezes? Sim. Quando o acolhimento existe, ele é genuíno? É. Então, não é difícil hoje você encontrar mulheres que, mesmo com condições financeiras mais privilegiadas, optarem por casas de parto, por exemplo, via SUS, fazerem todo o acompanhamento via SUS. Hoje você tem grupos de doulas e de obstetrizes que atendem de forma de pagamento pague como puder. Porque a intenção também atrás desse movimento todo é permitir que a gente viva essa condição de parir plenamente, com saúde, com acompanhamento, com acolhimento, com respeito. O SUS aceita muito mais, às vezes, a doula do que um hospital particular, por exemplo.
conveniado, que a gente paga todo mês para ter não só acesso, mas para receber a informação correta e se sentir bem no momento de parir. Quando você tem, por exemplo, o exacerbamento das cesáreas, né, você deixa de cumprir também com o tempo do bebê de nascimento. Então, você agenda por N motivos, e eu não estou aqui para julgar as escolhas das mulheres. Como eu estou dizendo, a gente também fala de acesso, e isso é uma questão bastante importante, acesso a essa informação. Quando você nega isso, negligencia, obscurece de alguma forma isso, você está tirando dela um poder de escolha, um poder de decisão dela e do próprio bebê depois. Então, o agendamento prévio de cesárea tira dele a maturação, o tempo dele, que é da maturação dos pulmões. Como ela disse, o parto, ele é um processo fisiológico. Existe dor, podem haver complicações como em qualquer procedimento, como na cirurgia também, né? Podem haver as complicações. Sim. A cesárea, ela não é uma commodity, não pode ser tratada como uma commodity. E eu acho que nesse sentido o doutor até concordou com você, e eu estou vendo aqui, ele está sinalizando com concordância de vários momentos, mas eu queria que ele mostrasse também um outro lado. A gente ouviu a história de um parto que deu muito certo, né? E eu sei que também existem outras histórias, então eu queria falar também um pouco disso para a gente poder dividir um pouco o discurso. Eu vou só aproveitar o gancho da Natália, que ela falou uma coisa que eu acho muito interessante. Porque uma coisa é uma cesárea indicada sem motivo, e a outra coisa é eu ter que fugir do hospital porque eu não confio no que o médico está falando, né? Então, como qualquer profissão, eu acredito que a gente tem bons profissionais e não tão bons profissionais, e isso é inerte a qualquer coisa. E aí talvez entre essa relação de confiança e de conhecimento do profissional ou da equipe, porque eu gosto muito dessa palavra, quer dizer, não sou eu que faço o parto, é uma equipe de 6 pessoas que me ajuda a fazer o parto e que vai seguir o que a paciente define até o momento que isso coloca em risco a saúde dela ou a saúde do bebê. E não é uma coisa difícil mostrar para a paciente que existe um risco, né? Existem as falácias, muito bem colocado. Cordãozinho em volta do pescoço. A sociedade, no colégio americano, fala que não é para olhar no ultrassom se tem cordãozinho no pescoço ou não. Então, mas culturalmente a gente tem que falar isso para as avós, porque elas estão lá do lado do ultrassom e falam, doutor, mas não tem um cordão aí no pescoço? Então, a sociedade também traz algumas dúvidas e algumas pressões. Ao mesmo tempo, e aí se a gente pensar no Conselho Federal de Medicina, ele tem que ter uma visão também do todo. Então, peraí, se eu puder mudar uma conduta e eu vou fazer um bebê a menos ter uma sequela neurológica, ou um bebê a menos ter um óbito, será que populacionalmente eu não tenho que fazer essa intervenção? Quer dizer, se eu tenho um risco 2 vezes maior de ter uma complicação, um óbito neonatal, porque a paciente está em casa, será que vale a pena ter ela em casa? Será que não é melhor eu olhar para o meu hospital e tentar fazer ele um ambiente mais confortável e onde todas as vontades do casal sejam respeitadas e a privacidade e o respeito ao casal possa ser mantido, mas trazer ele para um ambiente que, se acontecer uma coisa num piscar de olhos, eu posso fazer a intervenção e salvar uma vida ou 2. Então, nesse sentido, a gente vê também mudanças nas maternidades. As maternidades de 5 anos atrás não são as mesmas. A gente vê as maternidades de São Paulo se adequando a esta nova vontade dos casais, a essa nova realidade. Eu tenho maternidades grandes bolando novos hospitais, quer dizer, tem uma maternidade de São Paulo que está criando uma nova maternidade com essa visão. A gente vê maternidades onde existe uma taxa de cesárea muito alta, criando centros de parto humanizado, né? Isso é um investimento nesse momento. Então, esse movimento todo ele é muito importante porque muda o olhar sobre o parto. Mas, ao mesmo tempo, se eu sou responsável técnico pelo parto, eu tenho que torná-lo o mais seguro possível. Porque a partir do momento que você tem um resultado negativo em obstetrícia, que ninguém entra num parto pensando em perder o bebê, todo o resto fica perdido. Não adianta eu ter todo o respeito do mundo, o parto dos sonhos, se eu não tenho um resultado positivo. Adriana. Queria falar sobre o parto dos sonhos, que eu acho que existe muita expectativa em relação, né, ao parto, muita discussão na web, muita divergência e muito medo envolvido, né, muito receio. Queria saber, a gente tem todos os benefícios, né, de nascer fisiologicamente, o vínculo emocional da mãe e do bebê, mas eu queria saber, para a mulher que não consegue nem parir num parto normal, qual é a sequela que fica emocional de não conseguir cumprir essa expectativa? Ok, primeira, Natália? Posso ir? Na verdade, vai estar ligado de novo a essa pressão, né? Hoje, as discussões na web, por exemplo, elas novamente acabam dividindo as mulheres ao invés da gente se unir nessa decisão.
E aí eu vou ter que falar de novo que a indicação que essa mulher tem durante a gestação, o médico que ela vai ter vai empoderá-la? Vai dizer tudo que ela pode, que o corpo dela é capaz, de fato, de fazer durante esse processo? Vai dizer para ela que ela precisa, sim, de apoio, mas que isso acontece em outros lugares, isso é comum? Vai dizer para ela que a intervenção só vai ser feita se, de fato, necessária para salvar uma vida, que a cesárea, por exemplo, foi criada para isso? Ela sofre a pressão durante a gestação toda. Então, o resultado de você conseguir parir, que nem a outra mãe que pariu em casa, ela falou assim, acaba sendo um ato de coragem. Talvez eu discorde um pouquinho, porque eu não queria voltar no ponto de segregar as mulheres em si, né? Quem de uma conseguiu pode mais, e quem não conseguiu. Exato. Que eu não acho justo com quem, de fato, até opta pela cesárea. É uma escolha. O que a gente defende de fato, que ela faça essa escolha de forma consciente. Se ela conseguir escolher, optar pela cesárea de uma maneira consciente, ela não vai se julgar depois. Ela não vai ter a carga psicológica de dizer, eu devia ter feito normal. Se é uma mulher que optou pelo parto normal, de forma consciente, e eventualmente ela tiver uma laceração comum, se ela optar pela analgesia, né, que é vamos dizer assim, a anestesia abrandada, em que ela ainda sente os puxos das contrações, ela conseguiria de alguma forma controlar isso, que o corpo dela faria naturalmente sem essa intervenção, ela não tem por que se cobrar. Então, pode existir, somos únicas. Cada parto é único, como o doutor falou, exige cuidado sim, mas a gente sempre tem que se ater a isso. A escolha consciente diminui a chance da cobrança pessoal. Eu acho que eu entendi a pergunta de uma forma um pouco diferente. Quer dizer, ela fez a escolha pessoal por um parto normal, ela fez toda a preparação durante o pré-natal, ela teve o acompanhamento correto, ela fez tudo bem, Mas virou na uma hora cesárea. virou uma cesárea. Sim, Salvar alguma seria coisa nesse que não ponto. estava indo bem. E aí, de repente, falaram para ela que o corpo dela funcionava bem, que ia dar tudo certo, que ela podia confiar. E ela teve uma cesárea. E aí ela fica pensando que o corpo dela não funciona. Fica decepcionada. Exatamente. Porque a gente falou o pré-natal inteiro do parto normal, do parto humanizado, do parto natural. E, de repente, falou, eu tive uma cesárea. O que aconteceu? Será que o meu corpo não é perfeito? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu devia ter me preparado de uma forma diferente? E não é raro eu interrogar a paciente no consultório e falar assim, você entende que existe 15% de chance de você ter uma cesárea? Não, doutor. Não, eu estou fazendo a fisioterapia, eu tenho a minha doula, eu estou me exercitando, eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta. Isso não livra ela de cair numa cesárea. Mas aí a gente volta... uma cesárea mal indicada, uma cesárea talvez necessária, bem indicada, porque sofrimento fetal pode acontecer numa paciente de baixo risco, né? Então, eu entendo isso como uma cobrança a mais. Quer dizer, ela já tem que, às vezes, trabalhar, se manter saudável, ter a gravidez perfeita, ter o bebê perfeito, ter o parto perfeito, dar amamentar, de mamar sem reclamar, que talvez de tudo isso seja a coisa mais difícil para quem já viveu uma amamentação. Natália está aqui de prova, está livre de demanda, está rebolando para dar de mamar, para voltar e tudo isso. Então, será que eu não estou aumentando demais a cobrança em cima da gestante? Porque, além de tudo, ela tem que ter o parto perfeito? Surgiu um assunto porque ontem à noite a Fernanda Lima, aos 41 anos, anunciou que está grávida. Ela que já tem filhos gêmeos, que vão fazer 11 anos agora, em abril. Tá encarando aí uma nova gravidez. Ela e o marido postaram a foto, o marido fingindo uma barriga, que a gente sabe que ele não tem, né, Rodrigo Hilbert? E aí eu queria que vocês falassem um pouco aí dos dois pontos de vista a respeito dessa gravidez depois dos 40. Que, claro, a gente já sabe que é possível e até depois disso, mas que inclui aí outros cuidados diferentes de uma gravidez quando... por exemplo, há 10 anos atrás. Inclusive, né? A Fernanda Lima declarou, no ano passado, mês de outubro, à revista Cláudia, que ela tinha um medinho, tinha um receio. Eu até tenho um medinho, uma gravidez nessa idade significa uma recuperação física mais difícil. Mas o Rodrigo quer muito e ele está do meu lado, ele merece. Na verdade, não é só uma recuperação física que envolve o risco de uma gravidez aos 40, né, doutor? Do ponto de vista médico, eu acho que a gente vai separar em duas coisas. A gente vai separar em riscos relacionados ao feto, e aí não tem jeito. Se eu tenho uma gravidez com 41 anos, eu tenho óvulos de 41 anos, esses óvulos têm um risco maior de ter um defeito cromossômico, de resultar em um bebê que possa ter, além de uma alteração cromossômica, também ou uma alteração de formação. Isso é mais frequente em idades mais avançadas. Então, para dar uma ideia, quando eu tenho uma mulher de 30 anos, eu tenho um risco de um bebê com síndrome de Down
e beira uma chance em 700, uma chance em 600. E quando eu tenho uma mulher de 40 anos, esse risco beira 1 para 90, é maior do que 1%. Então, é um aumento importante e essa curva só sobe mais rápido a partir dos 40 anos. Então, isso é inevitável. O tempo passa, esse risco aumenta. Tudo bem. Começo da gravidez, faz-se o possível para ter um diagnóstico seguro. A gente tem métodos não invasivos para identificar alterações cromossômicas com segurança. Translucência nucal, os exames... Translucência nucal, teste não invasivo, quer dizer, as coisas vão andando. Então, na minha época de faculdade, era translucência nucal e medir bebê. Agora não, agora eu tenho métodos pelo sangue, métodos de biologia molecular, me dão uma segurança maior. E quanto mais avançada a idade da mulher, mais exames específicos? Ou se mantém igual para todo mundo? Essa é uma discussão constante, porque assim, por mais que eu tenha um risco maior na paciente de maior idade, a maior parte das gravidezes ocorre em mulheres com idade abaixo dos 35 anos. Então, a maior parte dos meus bebês que têm alterações cromossômicas não estão nas mais velhas, estão nas pacientes mais jovens, porque elas têm mais filhos. Então, se eu limito os testes a esse grupo de risco, às vezes eu posso baixar o diagnóstico num grupo que também tem fetos com alterações cromossômicas. Então, o quão global tem que ser o rastreamento é muito polêmico e controverso. Se não fosse custo, a gente ia querer fazer o exame mais preciso para todo mundo. Mas existe o custo e a gente sabe disso. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um foco maior acima de 35 e acima de 40 mais ainda, porque a gente tem essa super subida, e aí eu vou aplicar os testes possíveis. Se eu só tenho disponível ultrassom, translucência nucal para rastreamento de alterações cromossômicas, se eu estou num centro que oferece avaliação não invasiva pelo sangue materno, ótimo. Conversa com a paciente, entende, o bolso é dela, quem vai pagar é ela, mas ela tem que estar informada para tomar essa decisão. Então, você acha que vale a pena, um exame você ganha isso, outro exame você ganha isso. Passou essa fase, passou 12ª semana, morfológico realizado, tudo normal, aí o rastreamento de alterações cromossômicas já fica mais tranquilo e a gente vai olhar também um pouquinho mais para a mãe, porque se eu tenho uma mãe com idade maior, eu tenho um risco maior de diabetes gestacional, tenho um risco maior de hipertensão, tenho um risco maior de alterações da tireoide. Tudo isso tem que ser avaliado, não quer dizer que ela vai ter, mas eu preciso saber se ela tem ou não. Agora, Natália, para o parto domiciliar, você já teve casos? Mulheres mais velhas? Não cheguei a acompanhar mulheres mais velhas e também sempre vai depender, como ele disse, há um cuidado maior em relação à quantidade de exames que vai ser feito e ao acompanhamento e fisicamente também, se essa mulher já teve outros filhos, né, qual a condição física que ela está, mas há recursos não farmacológicos que a gente utiliza durante o período gestacional que podem abrandar essas coisas que não seriam identificadas em exame, tratando psicológica e fisicamente essa mulher para que ela possa ter em condições comuns, saudáveis e seguras o parto domiciliar. A Amandinha tem pergunta na nossa hashtag Evanapan? Tem. O Jonathan Ferber mandou a seguinte pergunta. A violência obstétrica, infelizmente comum no Brasil, é uma das motivações do parto domiciliar? Sem dúvida nenhuma, se não for uma das maiores. A gente tem como a episiotomia, que é o corte, né, no canal vaginal para adiantar, acelerar a saída do bebê, hoje ainda é tido como um procedimento muito comum. Muito comum. Esse era o meu maior medo, por exemplo. No caso de uma intervenção. A gente tem a dosagem da ocitocina sintética, né, para acelerar também o trabalho de parto, que muitas vezes é aplicado na gestante enquanto ela está no hospital, sem a permissão. O fato do hospital particular muitas vezes não aceitar a doula, que de certa maneira acaba freando essas intervenções desnecessárias, no sentido de estar com ela, acompanhando a evolução do parto também, de já conhecê-la. A violência obstétrica é presente e, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que... Principalmente a verbal, né? Não grita, né? Não grite, você escolheu. É importante lembrar que se você sofreu algum tipo de violência obstétrica, você pode ligar para o 180 e fazer sua denúncia.